A maioria das pessoas acredita piamente que vive em um sistema projetado para promover o progresso individual, mas a realidade é que a arquitetura financeira moderna foi construída com o propósito deliberado de capturar sua produtividade futura antes mesmo que você a produza. O que chamam de democratização do crédito nada mais é do que uma engenharia comportamental sofisticada para explorar a impaciência biológica e a necessidade pueril de status, transformando homens potencialmente livres em servos voluntários de suas próprias parcelas mensais. Não há conspiração sombria, apenas uma estrutura de incentivos perversos onde o lucro das instituições depende diretamente da sua incapacidade de adiar gratificações. Quando você aceita um financiamento para exibir um padrão de vida que não possui, você não está comprando um bem, está vendendo pedaços da sua liberdade futura para alimentar um ecossistema que prospera com a sua falta de disciplina e clareza aritmética. O erro fundamental reside na percepção distorcida de que o crédito é uma extensão do seu poder de compra, quando, na verdade, ele é uma subtração direta da sua autonomia intelectual e financeira. A maioria das pessoas opera sob a ilusão de que a capacidade de arcar com uma prestação mensal equivale à capacidade de adquirir o bem, ignorando a matemática cruel que sustenta essa transação. O sistema não quer que você quebre, ele quer que você permaneça em um estado de endividamento perpétuo, trabalhando para pagar juros que corroem silenciosamente o seu patrimônio ao longo de décadas. Eu observei durante quase um século que a inteligência média é facilmente seduzida pela conveniência imediata, preferindo a gratificação instantânea à solidez de uma coluna de ativos limpa. A autoridade para afirmar isso não vem de teorias acadêmicas, mas de ter visto repetidamente como a alavancagem destrói a sanidade de quem não compreende a força da capitalização contra si mesmo. Este erro de julgamento manifesta-se em um padrão previsível de escalada de estilo de vida que eu chamo de arquitetura da autodestruição. O indivíduo começa aceitando uma pequena facilidade de crédito para um bem de consumo e assim que sua renda aumenta, em vez de acumular excedente, ele apressa-se em expandir suas obrigações financeiras para sinalizar um sucesso que ainda é frágil. Esse comportamento cria uma dependência estrutural do fluxo de caixa imediato, onde qualquer pequena oscilação na economia pessoal se torna uma catástrofe iminente. As pessoas tornam-se prisioneiras de uma engrenagem que exige que elas trabalhem cada vez mais apenas para manter o direito de continuar devendo, sacrificando a capacidade de pensar no longo prazo em troca de símbolos de status que depreciam no momento em que saem da loja. É uma forma de cegueira cognitiva que ignora o custo de oportunidade de cada centavo desperdiçado em juros passivos. A consequência inevitável desse padrão é a erosão da margem de segurança, deixando o investidor vulnerável aos caprichos do destino e às flutuações inevitáveis do mercado. Observe como as famílias e até investidores profissionais repetem o ciclo de se endividarem em tempos de otimismo apenas para serem liquidados quando a realidade inevitavelmente corrige os excessos. O sistema financeiro é projetado para encorajar essa imprudência, oferecendo o guarda-chuva quando o sol brilha e retirando-o exatamente no momento em que começa a chover. A tragédia não é apenas a perda do dinheiro, mas a perda da paz de espírito e da liberdade de escolha. Quem deve não pode se dar ao luxo de ser ético ou seletivo, ele precisa aceitar qualquer proposta para alimentar a máquina de dívida que criou. É uma servidão que não requer correntes físicas, pois as algemas mentais do consumo financiado são muito mais eficientes e duradouras. Com o tempo, esse comportamento acumulado transforma indivíduos brilhantes em pessoas ansiosas e reativas, incapazes de aproveitar as verdadeiras oportunidades que surgem nas crises. Eu vi homens com currículos impecáveis e inteligência acima da média serem reduzidos a escombros financeiros, porque não conseguiram resistir ao impulso de alavancar seus ganhos para impressionar vizinhos que eles sequer respeitavam. O sistema de incentivos recompensa a conformidade com o endividamento, tornando o caminho da sobriedade financeira uma trilha solitária e para muitos incompreensível,
No entanto, é precisamente essa recusa em seguir a manada em direção ao precipício do crédito que separa os que constroem fortunas perenes daqueles que apenas parecem ricos por um breve momento. A matemática dos juros compostos não perdoa a ignorância e, quando colocada para trabalhar contra você por meio da dívida, ela garante que você permaneça exatamente onde o sistema deseja, produzindo riqueza para os outros. Ao longo de 9 décadas, observei que o tempo possui uma capacidade implacável de expor a fragilidade de qualquer estrutura construída sobre o alicerce da dívida. O que parece ser um sucesso retumbante no curto prazo, muitas vezes é apenas a fase inicial de um desastre anunciado, onde a alavancagem mascara a incompetência e a falta de disciplina. Pequenas decisões de consumo financiado que parecem insignificantes quando isoladas, acumulam-se silenciosamente como um câncer financeiro que devora a margem de manobra do indivíduo. A maioria das pessoas subestima a força da gravidade econômica, acreditando que a maré alta da facilidade de crédito durará para sempre. No entanto, o tempo é o juiz supremo que sempre traz a conta, revelando que aqueles que se endividaram para acelerar um estilo de vida artificial não passaram de inquilinos temporários de uma prosperidade que nunca lhes pertenceu. Verdadeiramente, a observação de longo prazo ensina que a sobrevivência financeira não é um prêmio para os mais audaciosos, mas para os mais prudentes que souberam evitar a estupidez coletiva. Vi ciclos de euforia, onde a dívida era tratada como uma ferramenta mágica de multiplicação, apenas para ver esses mesmos impérios ruírem quando o crédito secou e os juros subiram. O sistema financeiro tem uma memória curta, mas a matemática é eterna e não se curva a otimismos infundados. Aqueles que não compreendem que o risco de ruína deve ser evitado a todo custo, independentemente do ganho potencial, acabam inevitavelmente eliminados pelo processo histórico. O segredo da longevidade patrimonial reside na paciência de permitir que os juros compostos trabalhem a seu favor, em vez de entregar essa força colossal nas mãos de instituições que lucram com a sua pressa e ansiedade. O que diferencia o investidor racional da multidão é a compreensão de que cada dólar pago em juros de consumo é um soldado que você perdeu na guerra pela sua independência. O tempo expõe a tolice de trocar o controle sobre a própria vida por quinquilharias que perdem o valor enquanto a dívida cresce exponencialmente. Quando olho para trás, percebo que as decisões mais brilhantes que tomei não foram sobre quais ativos comprar, mas sobre quais facilidades financeiras rejeitar categoricamente. A liberdade real é construída no silêncio de uma vida vivida abaixo das posses, onde o acúmulo de capital não é um fim em si mesmo, mas o meio de garantir que ninguém possa ditar as regras do seu jogo. A maioria prefere a ilusão da riqueza imediata através do passivo, ignorando que o tempo transformará essa escolha em uma prisão da qual poucos conseguem escapar. Para navegar em um mundo projetado para extrair sua riqueza, você precisa de regras mentais que sejam tão sólidas quanto as leis da física. A primeira e mais negligenciada é a regra da inversão. Em vez de tentar descobrir como ficar rico rapidamente, concentre-se obsessivamente em não se tornar um escravo financeiro. Se você simplesmente evitar as dívidas estúpidas e o consumo por inveja, já terá uma vantagem competitiva colossal sobre 90% da população que vive no limite do cheque especial. A racionalidade exige que você trate o crédito não como um recurso, mas como um veneno que deve ser administrado apenas em doses homeopáticas e em circunstâncias extremamente específicas de produção. A maioria das pessoas falha porque tenta ser inteligente demais quando o verdadeiro sucesso vem de ser consistentemente menos estúpido do que os outros ao longo de um período de tempo muito longo. O segundo princípio é a compreensão profunda de que a independência financeira é, em última análise, a capacidade de dizer não a incentivos que degradam sua autonomia. Se você deve dinheiro ao banco para manter um carro de luxo ou uma casa excessiva, você perdeu o poder de discordar do seu chefe ou de esperar por uma oportunidade de investimento realmente vantajosa.
O capital acumulado e livre de ônus funciona como uma fortaleza mental, permitindo que você tome decisões baseadas na lógica pura e não na necessidade desesperada de pagar o próximo boleto. É quase cômico como essa regra é óbvia, mas o sistema de marketing moderno gasta bilhões de dólares anualmente apenas para convencer você de que a felicidade reside em aumentar seus passivos. Manter a simplicidade operacional na vida pessoal é a sofisticação máxima da defesa de patrimônio contra um sistema predatório. Por fim, você deve internalizar que o custo real de qualquer compra financiada não é o preço de etiqueta, mas o montante de tempo de vida que você terá que vender no futuro para quitar o principal e os juros. Quando você olha para um objeto de desejo sob essa ótica, a tentação do crédito imediato evapora. O investidor racional prefere o desconforto temporário de não possuir algo agora à agonia duradoura de trabalhar para sustentar o lucro de terceiros. Esse descolamento emocional da cultura do consumo não é um sacrifício, é um exercício de superioridade intelectual e liberdade prática. Se você não consegue controlar seus impulsos biológicos de impaciência, nenhum modelo matemático de investimento poderá salvá-lo da mediocridade financeira. A disciplina de manter o caixa e evitar o ralo dos juros passivos é o que permite que a mágica da capitalização finalmente comece a operar a seu favor. Considere a insanidade aritmética de um indivíduo que carrega um saldo devedor no cartão de crédito enquanto tenta aprender sobre o mercado de ações. As taxas de juros cobradas por essas instituições são, frequentemente, ordens de magnitude superiores a qualquer retorno histórico que o melhor investidor do mundo poderia obter de forma consistente. É uma luta perdida antes mesmo de começar. Você está tentando subir uma escada rolante que desce a uma velocidade furiosa. Vi pessoas brilhantes ignorarem essa lógica simples, buscando retornos de 10% ao ano em ativos de risco enquanto pagavam 200% ao ano em juros de consumo. Esse é o tipo de cegueira cognitiva que o sistema adora, pois transfere a riqueza de quem trabalha para quem entende de juros compostos. Nunca vi ninguém prosperar ignorando o custo do capital que flui para fora de seus bolsos. Lembro-me de diversas empresas sólidas que, em momentos de euforia no mercado imobiliário, decidiram que o crescimento orgânico era lento demais e se entupiram de dívidas para adquirir ativos a preços inflacionados. Quando a inevitável correção veio e a liquidez desapareceu, essas corporações, que levaram décadas para serem construídas, evaporaram em questão de meses. A alavancagem é como dirigir um carro com uma adaga apontada para o seu coração ligado ao volante. Se o caminho estiver liso, você vai longe, mas qualquer solavanco é fatal. Eu e Warren sempre preferimos manter montanhas de caixa, rendendo quase nada a nos endividarmos para perseguir o último grito do mercado. A sobrevivência é a única métrica que importa no longo prazo, e ter capital disponível quando todos estão desesperados é o que define o verdadeiro vencedor do jogo. O erro do padrão de vida de manutenção é outro exemplo clássico de estupidez financeira que observei repetidamente. Conheci advogados e médicos que ganhavam fortunas, mas viviam na miséria emocional porque cada centavo de seus bônus já estava comprometido com a manutenção de iates, mansões e clubes sociais. Eles trabalhavam como escravos de galé para impressionar pessoas das quais nem gostavam, presos em uma corrida armamentista de consumo que não tem linha de chegada. Quando uma crise econômica reduzia seus ganhos, a estrutura de custos fixos financiada pelo crédito os esmagava sem piedade. Eles tinham a aparência do sucesso, mas não possuíam a substância da liberdade, pois não eram donos de seu próprio tempo. A verdadeira riqueza é o que você não vê, são os carros não comprados e as joias recusadas em troca da paz mental. Em minha própria trajetória, houve inúmeras ocasiões em que nos ofereceram negócios que pareciam garantir retornos extraordinários se estivéssemos dispostos a usar apenas uma pequena fração de dívida para fechar a conta. Recusamos quase todos.
A disciplina de dizer não para o dinheiro fácil que vem com obrigações de terceiros é o que nos manteve vivos enquanto outros, muito mais inteligentes matematicamente, eram varridos do mapa. Não há nada mais humilhante do que ser forçado a vender um ativo excelente por um preço de liquidação só porque um banco decidiu que era hora de reduzir sua exposição ao risco. Aprendi cedo que o uso imprudente de bônus e o estilo de vida inflado são os primeiros sinais de que um indivíduo perdeu o contato com a realidade racional. O sistema de crédito é um cassino, onde a casa sempre ganha se você jogar tempo suficiente. Pense na história das grandes bolhas financeiras, desde as tulipas até as crises mais recentes. O combustível comum em todas elas foi a dívida barata e a ganância desmedida. Pessoas normais, movidas pela inveja de ver o vizinho enriquecer aparentemente sem esforço, contraem dívidas para comprar o que não entendem a preços que não fazem sentido. O desastre é previsível, matemático e recorrente. Eu sempre disse que o mundo não é movido pela ganância, mas pela inveja, e o sistema de crédito é a ferramenta perfeita para monetizar esse pecado capital. Recusar o consumo financiado e a dívida de status não é uma questão de privação, mas de lucidez absoluta. É a compreensão de que a liberdade de possuir a si mesmo é infinitamente superior a qualquer prazer efêmero que um bem material possa proporcionar através da servidão ao credor. A tese central de que o sistema foi desenhado para te manter endividado não é uma reclamação sobre a maldade alheia, mas um reconhecimento frio da mecânica dos incentivos financeiros. Você precisa entender que, na ótica de quem provê o crédito, a sua disciplina é o pior inimigo do lucro deles, enquanto a sua impulsividade é a matéria-prima da riqueza bancária. A independência financeira real só é alcançada quando você inverte essa polaridade, recusando-se a ser o combustível para o motor de outrem e passando a ser o motor do seu próprio crescimento. O investidor que deve é um investidor que pensa com o fígado, sempre preocupado com o vencimento da próxima fatura, o que o impede de ter o distanciamento necessário para tomar decisões racionais e de longo prazo. A recusa deliberada ao endividamento de consumo é o primeiro e mais importante ato de rebeldia intelectual que um indivíduo pode exercer em uma sociedade que o empurra constantemente para a servidão pelo crédito. Sob outro ângulo, a dívida é uma forma de arrogância intelectual, pois assume que o seu eu do futuro terá mais energia, mais saúde e melhores oportunidades do que o seu eu do presente para quitar o que foi consumido hoje. É uma aposta perigosa contra a entropia e os imprevistos inevitáveis da vida, ignorando que a única coisa que realmente possuímos é a nossa autonomia de escolha no momento atual. Quando você elimina a dívida, você ganha o direito de ser paciente, uma virtude que é sistematicamente punida pelo mercado de crédito, mas gloriosamente recompensada pelo mercado de capitais. O sistema quer que você corra, que você se sinta atrasado e que use o dinheiro de terceiros para compensar essa sensação de insuficiência. No entanto, a verdadeira vantagem competitiva pertence àquele que consegue ficar parado, sentado em uma pilha de caixa, observando a loucura coletiva sem ser tocado por ela, porque não deve nada a ninguém e, portanto, não tem nada. Ao longo desta análise, chegamos a conclusões que muitos preferem ignorar por serem inconvenientes para o estilo de vida que tentam projetar. A primeira delas é que a liberdade real começa exatamente no ponto onde a sua lista de passivos termina. Antes disso, você é apenas um gestor de recursos alheios sob a vigilância de um credor. Não há sofisticação técnica que compense a fragilidade de um balanço pessoal alavancado, pois o custo emocional da dívida nubla o julgamento e destrói a capacidade de suportar a volatilidade necessária para o enriquecimento genuíno. O sistema de incentivos moderno é um filtro de inteligência que separa aqueles que entendem os juros compostos daqueles que os pagam por ignorância ou vaidade. Manter a integridade financeira através da recusa ao crédito de consumo não é um sacrifício de bem-estar, mas a estratégia defensiva mais eficiente para garantir que o seu tempo permaneça sendo o seu ativo mais valioso e inalienável. A segunda conclusão parcial é que o investidor racional deve cultivar uma repulsa quase visceral pela ideia de comprometer o capital futuro em troca de prazeres efêmeros.
A arquitetura da riqueza sustentável exige que você seja o mestre da sua própria paciência, transformando a disciplina silenciosa em uma vantagem injusta contra uma multidão que está perpetuamente ansiosa e endividada. Se você conseguir viver sem o peso das obrigações financeiras desnecessárias, você já terá vencido a maior parte da batalha contra o sistema que lucra com a sua pressa. O sucesso não vem de fazer coisas extraordinárias, mas de evitar o óbvio e o estúpido de forma consistente por décadas a fio. Entenda que a maior riqueza não é o que o dinheiro compra, mas o que ele evita, a necessidade de se curvar a incentivos perversos e a perda da dignidade de ser o único dono do seu destino. A compreensão definitiva que você deve levar desta reflexão não é um conselho de investimento, mas uma verdade fundamental sobre a natureza da liberdade humana. O sistema financeiro moderno é um teste de inteligência aplicado em tempo real, onde a recompensa para a sobriedade é a autonomia e a punição para a impulsividade é a servidão. Não espere que o mundo ou as instituições facilitem o seu caminho para a clareza. O negócio deles é vender a ilusão de que você pode ter tudo agora, desde que aceite as correntes invisíveis dos juros passivos. A riqueza real, aquela que sobrevive a crises e atravessa gerações, nasce da recusa consciente em participar de jogos cujas regras foram feitas para te manter em uma corrida sem linha de chegada. Quando você finalmente decide que não precisa provar nada a ninguém e que o seu tempo vale mais do que qualquer símbolo de status financiado, as engrenagens do sistema perdem o poder sobre você. É uma conclusão fria e desprovida de sentimentalismo, mas é nela que reside a única segurança possível em um mundo de incertezas, a satisfação de ser o único senhor do seu próprio balanço patrimonial.